Então, vamos hoje falar um pouquinho da Parashá Mishpatim. Tem um dos assuntos aqui da Parashá. A primeira coisa que, obviamente, chama atenção é uma Parashá, a quantidade de mitzvot que a gente tem nessa Parashá, ela é incrível. É uma quantidade muito grande, e, em especial, mitzvot ben adam lechaveró, da pessoa com o seu companheiro, como a gente tem que se comportar com os outros. Muitas leis parecem leis sociais, mas a verdade é que são leis sociais com os conceitos de Hashem, não com os conceitos humanos, que obviamente os conceitos humanos eles vão variando de acordo com o tempo, de acordo com a época, eles vão se adaptando para os interesses daquela geração, e a gente sabe que, infelizmente, há 100 anos atrás, muitos lugares aonde o aborto era inclusive pena de morte, hoje em dia é liberado, inclusive tem incentivos do governo para fazer aborto em muitas cidades, em muitos estados lá nos Estados Unidos. Então, a gente vê que as leis, quando elas são feitas por seres humanos, essas leis acabam variando de acordo com interesses particulares. Óbvio que ninguém vai falar, vamos matar bebês, mas a gente chama de um nome um pouco mais bonito, um pouco mais romantizado e libera todos os tipos de crimes e de assassinatos em nome, entendeu? De coisas bonitas. Então, a eutanásia também, a gente vai entrar depois um pouquinho nesses pontos aqui, mas se dá um nome romântico, que a pessoa ela não quer sofrer, e a gente vai ver que a coisa não é tão simples assim. Toda vez que as leis elas são ditadas por seres humanos e não pelo Criador do mundo, a gente pode, infelizmente, chegar em distorções muito, muito, muito grandes. Então, a gente viu na Parashá da semana passada, foi a entrega da Torá, quer dizer, todos os eventos grandiosos, né? O Har Sinai com fogo e o shofar no fundo. E nessa Parashá, Moshe Rabbeinu vai começar a detalhar muitas das mitzvot que ele recebeu no Monte Sinai, principalmente essas leis civis do povo judeu. E aqui o primeiro assunto que, obviamente, não dá para passar sem comentar. Por quê? Porque faz parte daqueles assuntos que são um pouco de tabu dentro do povo judeu e que causam, se a gente não estudar da maneira correta, vai causar interpretações equivocadas e vai parecer que o judaísmo é hipócrita. Olha, por um lado, parece que o judaísmo ele prega o bem, prega que a gente trate todo mundo bem, e de repente a gente abre aqui uma paraxá e fala sobre o Eved Ivri, sobre o escravo judeu, se o teu irmão ele empobrecer, ou se, num caso que ele roubou e ele não tem como pagar agora, como ressarcir o roubo dele, então ele vai ser vendido como escravo, e a gente já começa quase gritando aqui a Parashá Mishpatim. Mishpatim, literalmente, são leis, e normalmente Mishpatim são as leis que a gente entende intelectualmente o que essas leis estão transmitindo. Então, vamos tentar entender intelectualmente o que está acontecendo já desde o começo da nossa paraxá, quando está falando sobre um homem judeu que ele vira escravo de um outro judeu. Então, aonde está a bondade, aonde está a misericórdia de Deus? Então, o grande ponto aqui é que a gente acaba vindo muitas vezes estudar a Torá com alguns outros conceitos anteriores que a gente já conhece. A gente já vem aqui para estudar a Torá com muitos conceitos tortos, e a gente acha que os conceitos tortos do mundo, eles também vão se aplicar aqui para a Torá, e a gente vai ver que não tem nada disso quando a gente tem aqui um conceito que é criado por Deus. Esse conceito ele vai reto até o final. Então, primeira coisa, quando a gente fala de escravos, o que eu associo? A gente lembra daquela famosa novela da escravizaura, a gente lembra dos o quilombo dos Palmares e os escravos sendo açoitados, sendo acorrentados e todo o sofrimento que eles passaram, e a gente acha que é disso que a Torá está falando. Então, para tirar completamente essa noção equivocada, o Talmud ensina para a gente que Canaevit Canarabó, aquele que adquiriu um escravo para ele está adquirindo um dono para ele. As leis da Torá, elas são tão rigorosas de como eu preciso cuidar do meu escravo. Então, vamos dar um exemplo.
A pessoa, o que ela come, ela precisa servir também para o escravo dela. É proibido ela comer o filé mignon e servir para o escravo o macarrão velho que sobrou de ontem. É proibido ela dormir numa cama com 2 colchões e fazer o escravo dela dormir numa cama de palha. Aonde ela dormir, o que ela comer, exatamente a mesma coisa tem que ser oferecido também para o Eved, para o escravo. Por isso que o Talmud chega ao ponto de trazer essa afirmação, que aquele que compra um escravo está comprando um dono. Vamos entender onde está o Mishpatim, a lógica aqui por trás de adquirir um Eved. 2 formas, 2 situações que uma pessoa pode virar um Eved, alguém que não consegue sustentar a sua família, ele pode se vender como escravo, ele vai trabalhar por um período de 6 anos e depois ele vai ser libertado. Primeiro que a Torá, ela proíbe certos trabalhos muito pesados ou muito degradantes, não pode fazer a pessoa ela ser humilhada, ela ser trabalhar coisas que vão quebrar o corpo dela. Nós fomos escravos no Egito, avodat pare, o que fizeram a gente trabalhar com todos os requisitos de crueldade, não faz isso com os outros, quer dizer, tem um pouco de sensibilidade de não fazer isso com os outros também. Então a Torá é extremamente rigorosa, principalmente nas coisas que a gente sentiu na pele, a gente não causar também para as outras pessoas. Então, a pessoa ela não tem condições, ela, Deus nos livre, não está conseguindo sustentar a família, essa pessoa já está quase partindo para o roubo. A única maneira dela conseguir ter alguma coisa vai ser roubando para comprar comida, para dar o mínimo que a família precisa. Então, essa pessoa tem uma saída honrosa. Por quê? Porque ela vai se vender como escravo. E a gente aprende aqui do comecinho da nossa paraxá que não só o escravo, ele vai ser obviamente alimentado, ele vai ganhar um lugar para morar, um lugar para dormir, mas toda a família do escravo também vai ser alimentada por esse dono que compra ele. A gente aprende isso quando a Torá fala para a gente que quando o escravo ele sai, a esposa dele sai junto. Peraí, como assim? Desde quando a esposa também estava escravizada? Ela não estava escravizada. Urashi explica para a gente que a esposa sai junto significa que agora o dono ele está isento de alimentar o escravo e está isento de alimentar também a família do escravo. Daqui a gente aprende, então, que até agora ele estava obrigado a alimentar também a família do escravo. Significa que é uma forma aqui desse escravo se sustentar. Depois de alguns anos ele vai sair, tem algumas leis que o dono tem que dar para ele, também algum presente para ele não sair de mãos vazias, e ele vai, Bezrat Hashem, reconstruir a vida dele de uma forma mais honrosa. Então, isso é um ponto. O segundo ponto é quando uma pessoa ela é vendida, ela acabou de fazer um roubo pela lei da Torá. O roubo, como que ele é consertado? Devolvendo o objeto que roubou. Às vezes a pessoa roubou e vendeu e usou esse dinheiro, ele não tem dinheiro para devolver. Então, o Beit Din vai vender essa pessoa aqui como escravo e com o dinheiro da venda ele vai pagar para a pessoa que foi roubada pelo menos uma parte do dano que foi causado. Então, isso primeiro tem um lado de consertar o erro que esse ladrão fez. Esse ladrão ficaria com uma dívida lá no Shamaim, lá no céu, e dívidas lá em cima, elas saem mais caro. Então, é bom acertar todas as contas aqui embaixo. É uma oportunidade que a Torá está dando aqui para esse ladrão ele poder acertar as contas aqui. E não só, normalmente, quem está disposto a comprar um escravo nessas condições é uma boa pessoa. Essa convivência desse ladrão, quer dizer, se a pessoa está roubando, ela já tem uma índole ruim, e é importante ela ter bons exemplos para se transformar numa pessoa melhor. O nosso sistema de justiça, de mandar o cara para a prisão, o cara furtou algum objeto barato, ele é mandado para a prisão, lá ele vai ser aliciado, lá ele vai conhecer traficantes, lá ele vai ser treinado para sair um criminoso completo. Então, infelizmente, a gente vê que as pessoas saem muito piores da cadeia do que elas entraram, e não é isso que a Torá quer. A Torá quer que o Urachá ele faça tchuvá, ele conserte seus atos. Então, a gente já vai vendo aqui que tem uma lógica por trás. A Torá ela quer o bem das pessoas, mas a gente não pode olhar a Torá com olhos já viciados de conceitos equivocados que a gente tira aqui da cultura ocidental. E um outro ponto também, se a gente continuar um pouco na Paraxá, fala sobre a venda de uma filha, que o pai pode vender a filha.
de novo já vem o fantasma do absurdo, como assim o pai vendeu uma filha, e já começa o feminismo e o machismo e todos esses ismos que vão contra todo o conceito da Torá. De novo, a Torá foi escrita por um Criador perfeito, bondoso, que só tem um lado. A gente falou isso na segunda-feira, vale a pena quem não conseguir escutar a aula de segunda-feira que a gente deu do Sefer HaChinuch, ensinando que mesmo os sofrimentos que uma pessoa passa e os castigos, as dificuldades, tudo vem do lado de bondade do Criador do mundo. Então, não pode ser que um Criador bondoso ele vai fazer com o pai vendo uma filha. Então, qual que é a ideia que está por trás? De novo, Mishpatim são mitzvot lógicas, são mitzvot que o nosso intelecto consegue entender. O que está por trás da venda dessa filha? Antigamente, qual que era o normal? Um homem que quer casar suas filhas, ele tem que dar um dote para a família do noivo, e pessoas muito pobres, pessoas com dificuldades financeiras, obviamente que não vão conseguir com que suas filhas tenham bons casamentos, já que ele não vai conseguir dar um bom dote. Então, o que a Torá está sugerindo? Que a pessoa que está com dificuldades financeiras, ele pode vender a sua filha para uma família abastada, para uma família rica, mas a condição da Torá, da compra dessa menina, ela vai ser vendida como a mais ivriá, como uma escrava, mas a compra é condicionada pela Torá, que a pessoa que está comprando, ou ele, ou o filho dele, vão se casar com essa moça. Isso vai dar para ela uma vida digna, ela vai sair da pobreza agora para uma vida muito mais digna. Então, tudo isso tem o pensamento do Criador do mundo. O grande problema, se a gente vai ler a Torá com a cabeça viciada, com a cabeça torta, de pensamentos dos ismos aqui do mundo, obviamente que vai ser muito difícil realmente a gente entender o que está acontecendo. Mas, olha que interessante, quando terminava os 6 anos de trabalho desse escravo, vamos pegar, por exemplo, esse escravo que ele roubou, e ele foi pego depois que ele roubou, e ele vai ter que pagar, ele não tem como pagar, ele vendeu o produto do roubo dele, e ele não tem dinheiro aqui, obviamente, para ressarcir o dono, para dar lá para o dono. Então, o que vai acontecer com esse homem? Ele vai ser vendido pelo Beit Din. Ele vai trabalhar por 6 anos, e a Torá fala uma possibilidade que pode acontecer. A nossa Parashá fala que pode ser que ele vai gostar do lugar onde ele está trabalhando, vai gostar do dono dele, da casa dele, e ele vai querer ficar. Então, o dono vai ter que levar ele para o Beit Din. O Beit Din vai fazer de tudo para convencer esse homem que ele está fazendo uma escolha equivocada, ele está fazendo escolha errada da vida dele. Vai falar para ele: olha, você é escravo de Hashem, não escravo de pessoas, volta para a tua vida. Se mesmo assim esse homem não aceitar, ele vai passar por uma cerimônia, ele vai para perto, colocar a orelha dele perto do batente da porta, e vai ser furado a orelha desse escravo, e ele vai, aqui está escrito na Torá, que ele vai ser escravo para sempre. Na verdade, o Talmud vem ensinar para a gente que não é para sempre. Ele é escravo até o ano do Yovel, o ano do jubileu, que acontece a cada 50 anos. A gente sabe que tem o ano de Shemitah, a cada 7 anos a gente tem a Shemitah. Quando tem 7 Shmitot, o ano 50 é o ano do Yovel, o ano do jubileu. Tem algumas leis específicas, as terras que foram vendidas voltam para os seus donos verdadeiros, e também aqui mesmo uma pessoa aqui, ele não quis sair depois de 6 anos, e ele teve a orelha furada, ele vai embora no ano do Yovel. Então, essa pessoa, por que justamente a orelha dela vai ser furada? Por que no batente da porta, o Rashi, ele traz aqui uma explicação muito interessante. Está escrito que justamente a orelha, por quê? Porque essa orelha que não escutou no Har Sinai, não roubarás, Lot Ignov, ele não escutou lá o mandamento de não roubar, então vamos furar essa orelha, porque essa pessoa não está escutando as mensagens de Deus. Mas aqui tem uma pergunta óbvia, na verdade, 2 perguntas óbvias. Primeira pergunta: por que a gente não furou a orelha desse escravo quando ele começou a ser escravo? Por que ele virou escravo? Por causa do roubo dele. Ele roubou
e ele foi vendido para pagar o roubo dele. Então, a gente deveria imediatamente já ter furado a orelha dele. Por quê? Porque ele não escutou no Har Sinai, Lot Ignov, que a gente não pode roubar. Então, por que só depois dos 6 anos, se ele quer continuar como escravo, que a gente vai realmente furar a orelha dele? E vamos recordar isso, que já que ele não escutou no Har Sinai o não roubarás, agora a gente vai então furar a orelha dele. O Talmud vem trazer mais uma pergunta. O Talmud, no Tratado de Sanhedrin, o Talmud fala o seguinte, que, na verdade, a mitzvah de Lot Ignov, o mandamento, né, quer dizer, o 8º mandamento da Torá, que a gente traduz como Lot Ignov, de não roubar, na verdade se refere a uma transgressão específica de Gneivat Nefesh. Não é roubo, e sim sequestro, é roubar uma alma, roubar uma pessoa. Então está falando sobre sequestro. Da onde o Urashi ele menciona aqui, da onde o Talmud aprende que não está falando de roubo simples. Então ele fala, olha, esse mandamento ele está vindo depois do mandamento de não matar e do mandamento de não cometer adultério. Então o Talmud fala o seguinte: se não matar é pena de morte e não cometer adultério é pena de morte, então esse não roubar aqui também é alguma coisa associada com pena de morte. A gente sabe que o roubo de objetos, obviamente, não é castigado com pena de morte. Então, de que roubo está falando? De sequestro. Sequestro, sim, se a pessoa ela for pega sequestrando alguém, ela recebia pena de morte. Então, aqui, o Lot Ignov do 8º mandamento não é não roubar, é não sequestrar. Então, peraí. Essa mitzvah, essa explicação do Rashi, tem um problema bem grave. Essa orelha que não escutou, não é o não roubarás, essa orelha que não escutou, o não sequestrará, e foi lá e sequestrou. Então, já não dá para entender mais nada. Estamos falando de um ladrão que foi vendido aqui como escravo. O que tem a ver com sequestro? Até agora ninguém tocou no assunto de sequestro, mas o Urash está falando que essa orelha que não escutou o 8º mandamento lá no Har Sinai, o não sequestrará, então tem que ser furada essa orelha. Então vamos entender aqui o que está acontecendo. Quando a gente fala de Gneivat Nefesh, né, de um sequestro, a gente está roubando uma alma, estamos roubando uma pessoa. Quer dizer, alguém que está sequestrando, ele está sequestrando a pessoa de quem? Vamos falar, por exemplo, uma criança que foi sequestrada. Então, ela está sendo sequestrada de quem? Quem é o dono dela? Se a gente falar que está sendo sequestrado dos pais, os pais não são donos dos filhos. Os pais, obviamente, têm direitos sobre os filhos, mas eles não são donos dos filhos. E a mesma pergunta, se uma esposa é sequestrada, se o marido é sequestrado, quer dizer, o marido não é dono da esposa, a esposa não é dona do marido. Então, que história é essa de Gneivat Nefesh, de roubar uma pessoa? Está roubando essa pessoa de quem? Então, fala o Rav Shimon Schwab, Zecher Tzadik Livrachá, que o único dono de uma pessoa é o Criador, é quem criou essa pessoa, ele é o dono verdadeiro de cada pessoa. Então, quando você sequestra uma pessoa, você está roubando essa pessoa do dono verdadeiro dela, você está roubando essa pessoa do Criador do mundo. O que quer dizer roubar alguém de Hashem? Vamos dar um exemplo aqui, alguém que cumpre Torá e Mitzvot, a pessoa todos os dias de manhã, ele acorda, ele vai no Beit HaKnesset, ele faz questão de todo dia, ele vai rezar com o minyan, ele coloca o tefilim, ele coloca o talit, ele faz a reza dele, depois ele vai lá, ele senta na mesa, ele come um pão kasher, ele faz brachá no pão, ele faz birkat hamazon, mitzvah da Torá, de agradecer a comida que ele comeu. Depois disso, de tarde, ele volta para o Beit HaKnesset. Durante o dia, ele vai estar cumprindo um monte de mitzvot. Ele vai visitar o amigo dele que está doente, Bikur Rolim. Depois, ele vai fazer outra mitzvah. Ele vai sentar 1 hora por dia, todos os dias, para estudar a Torá. Uau, olha quantas mitzvot, quanta conexão essa pessoa está tendo com Hashem. Uma pessoa que está no cativeiro, uma pessoa que foi sequestrada, ela foi roubada de Hashem. Essa pessoa não consegue rezar no minyan, mal e mal, se conseguir rezá-lo além dos nossos irmãos, a reino, Kol Beit Israel, que estão sequestrados em Gaza, mal e mal estão recebendo comida, mal e mal estão tendo oportunidade de ficar de pé, de andar, de ver a luz do sol. Quer dizer, quantas mitzvot
essas pessoas conseguem cumprir pouquíssimas mitzvot. Você está roubando essa pessoa de Hashem, e Hashem ele vai cobrar aqui esse roubo. Você está tirando o filho dele, ele estava fazendo mitzvot, ele estava se conectando com Hashem, e você está roubando essa pessoa quando você manda ele para o cativeiro. Por isso que o sequestro é chamado de Gneivat Nefesh. Você está roubando a alma, você está roubando a pessoa. De quem você está roubando? Do Criador do mundo. Então, olha que interessante. Quando essa pessoa, ela não roubou para virar escrava. Ela roubou porque tem uma necessidade ou tem um desejo, e ela errou, ela fez um erro, mas ela não queria virar escrava, só que ela foi pega pelo Beit Din, o tribunal pegou essa pessoa, e o tribunal agora vai vender para acertar as contas dela, e ela vai virar escrava. Então, um escravo, ele também não pode fazer o que ele quiser, não é que, olha, já que eu sou escravo judeu, então, não vou te servir agora de manhã porque eu preciso ir para o Shaharit, e de tarde eu também não vou te servir porque eu preciso... Então, o escravo, ele vai estar isento aqui de algumas mitzvot, ele não vai estar conseguindo fazer as mitzvot, porque, afinal de contas, ele foi vendido para trabalhar para o dono dele, não para ficar o dia inteiro no minyan, sentado estudando, ele tem que trabalhar para o dono dele. Então, ele não está servindo a Hashem de uma maneira plena. Todo o tempo que ele é um escravo, ele não está, ele está sendo, entre aspas, ele está sendo roubado de Hashem de certa maneira, mas foi uma escolha equivocada dele de roubar que causou essa situação, mas ele não escolheu isso. Então, até esse momento, ele não é o causador direto dele estar sendo roubado de Hashem. Mas a partir do momento que terminou os 6 anos, ele pode voltar para casa com as contas todas acertadas, acabou, recomeça a tua vida, levanta a cabeça e começa a tua vida agora do zero. Essa pessoa fala, olha, eu gostei do meu dono, eu gostei de ficar aqui, eu quero continuar como escravo. A partir desse momento, leva ele lá para o batente, fura a orelha dele, essa orelha que não escutou, que não roubarás, não rouba uma pessoa de Hashem, não sequestra uma pessoa de Hashem, e você está sequestrando, se auto-sequestrando. Você, quando não está servindo a Hashem da maneira plena, você está se roubando de Hashem. Então, essa orelha que não escutou o não sequestrarás, essa orelha tem que ser furada agora. Isso é uma chacoalhada para despertar a pessoa que, infelizmente, ele está indo no caminho errado. Então, como que a gente pode, talvez, usar esses ensinamentos para a nossa vida? Hoje em dia não tem mais um conceito de escravo, da escrava. Como que todo ano a gente estuda aqui? Deus sabe que vão ter épocas, depois da destruição do Beit HaMikdash, que muitas mitzvot a gente não vai conseguir cumprir na prática. Então, o que pode ensinar para a gente? O que eu posso trazer para a minha vida hoje, 5.785? O que eu posso aprender aqui desse conceito aqui do escravo? Então, primeiro ponto, a gente tem que saber que o verdadeiro dono de um ser humano é o Criador do mundo. A gente podia pensar de quem que uma pessoa que está sendo sequestrada, de quem ele está sendo roubado, dele mesmo, errado. Por quê? Porque nós não somos donos nem de nós mesmos, muito menos dos outros, mas nem da gente mesmo. Hoje em dia está na moda, meu corpo, minhas leis. Isso, obviamente, ninguém pode encostar em ninguém sem autorização, sem permissão. Isso é uma violação muito grave. Isso, Deus nos livre, não, ninguém está falando que é permitido. Mas, a partir dessas leis de meu corpo, minhas leis, está sendo permitido eutanásia, está sendo permitido o aborto. Por quê? Porque é o meu corpo e eu escolho o que fazer com o meu corpo. A pergunta é, o corpo é seu? Você trabalhou, você construiu, você colocou uma alma dentro desse corpo? Não. Então, como esse corpo é seu? Virou seu a partir de quando? Você não fez nada, tudo veio pronto, e você é dono disso para decidir se você quer tirar a vida, se você quer tirar a vida de um bebê. Pior ainda, não é nem a sua própria vida. Não, mas foi gerado na minha barriga, mas é uma outra vida. Então, quer dizer, tudo isso é muito grave, isso é um desvio muito grande. De novo, a partir do momento que a sociedade decide que eu quero fazer as minhas leis de acordo com o meu ponto de vista, quem é que está apoiando tanto esse conceito de eutanásia? Os planos de saúde. Por quê? Porque é muito mais fácil uma pessoa que vai ficar internada há anos
e o seguro vai ter que ficar pagando, é mais fácil a gente apoiar a eutanásia. A morte de Hesed, assim ela é chamada em hebraico, um absurdo chamar de morte de Hesed, porque é uma bondade que a gente está fazendo com a pessoa. Quem somos nós para saber o que é certo, o que é errado? Quando eu quero saber o que é certo, o que é errado, eu venho aqui, eu venho na Torá, eu venho no manual de instruções que Deus está dando para a gente, e não sou eu que decido o que é certo e errado. O Criador do mundo, dono de tudo, o mundo tem um dono, você tem um dono, teu corpo tem um dono, que é o Criador do mundo. Eu não faço o que eu quero, eu faço o que Ele quer, porque Ele me criou e Ele tem esse direito de decidir o que eu posso e o que eu não posso fazer. Quer dizer, o ser humano precisa ter muito mais humildade, saber que a gente está nas mãos de Hashem, Ele é o dono da vida e da morte. Lo além, Deus nos livre, uma pessoa que está vegetativa, uma pessoa que está tendo muitos sofrimentos na vida, ninguém gosta, muito menos um parente querido, a gente está vendo esse sofrimento. Tem alahá, tem rabinos, tem que se aconselhar o que pode fazer, o que não pode fazer. Ativamente desligar um aparelho é assassinato. Se você desconecta um aparelho que está mantendo alguém vivo, a pessoa está sofrendo, a Hashem, ele sabe que essa pessoa está sofrendo. Ele, como um pai que ama cada criatura dele, como se fosse um filho, mais do que um filho de carne e osso, óbvio que ele está vendo esse sofrimento, ele está sofrendo junto, mas por algum motivo essa pessoa tem que estar passando por essa dificuldade, por esse sofrimento, por alguma bondade, por uma limpeza espiritual, para essa pessoa depois poder ter eternidade, ter o Olam Abá. Quem somos nós para desligar da tomada, de encurtar a vida de uma pessoa? Isso não está nas nossas mãos. A Torá não permitiu a gente. Então, esse conceito da Gneivat Nefesh, lembra que o nosso único dono é o Criador do mundo, é para ele que a gente vai prestar contas. Então, a gente tem que fazer o que ele mandou e não o que eu quero fazer, porque nós não somos donos de nada e de ninguém. Só Hashem é o dono de tudo. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto aqui, e é um ponto que a gente tem que parar um pouquinho para pensar. A gente fala que hoje em dia não existem mais escravos, mas não é verdade. A gente acaba sendo escravos do mundo material, a gente vira também escravos do mundo material, a gente acaba ficando preso, essa escravidão que a gente vai tendo de redes sociais, escravidão de modismos que tem, escravidão de prazeres do mundo material. A pessoa, ela destrói toda a vida dela para ter um pouquinho mais de prazer. Isso é escravidão, a gente acaba virando escravos aqui do mundo material. Então, a gente, Bezrat Hashem, tem que saber que nós temos que fugir de tudo que é uma escravidão, tudo que prende a gente tem que tentar fugir. Certa vez estava um homem no domingo, horas e horas na frente da televisão, 2, 3, 4 horas na frente da televisão. Parece que tem até alguns canais de TV por assinatura, que depois de algumas horas pergunta se a pessoa está viva, se a pessoa ainda está na frente da televisão, porque até a televisão tem dúvida se a pessoa morreu ou se está viva depois de 5, 6 horas que a pessoa está sentada na frente da televisão. Quer dizer, tem a vida material e tem a vida espiritual. Alguém que está 6 horas na frente da televisão, espiritualmente, difícil que essa pessoa ainda sobrou alguma coisa de vida nessa pessoa. Mas a pessoa está lá domingo inteiro, mudando de canal a cada 3 minutos, e de repente ele para numa reportagem de pessoas que estão vegetativas, que estão sendo mantidas por aparelhos, e o homem fica muito chocado, né, de ver essa cena das pessoas lá no hospital, mantidas por aparelhos, e ele vira para a esposa e fala assim: querida, eu quero que você me prometa uma coisa. Se algum dia eu estiver dependendo de aparelhos para viver, eu quero que você tire da tomada. E a mulher falou assim: eu prometo. Imediatamente ela levantou e tirou a televisão da tomada. Então, a gente tem que saber, escravidão ainda existe, ainda é atual. Infelizmente, tem muita escravidão ainda quando a gente acaba ficando muito preso aqui no mundo material. Tem um ponto que passa muito batido para muita gente que não presta atenção. No finalzinho aqui da Parashá Mishpatim, existe uma grande visão do Criador do mundo. Então, poucas pessoas foram escolhidas para essa revelação,
Na verdade, aqui é uma das provas que a Torá não está em ordem cronológica, porque a revelação de Deus no Monte Sinai aconteceu lá na Paraxá da semana passada, Paraxá Itró, e de repente aqui na Paraxá Mishpatim, no finalzinho da Paraxá, vai voltar alguns eventos que aconteceram antes do Matan Torá, antes da entrega da Torá no Monte Sinai. A gente sabe que o povo judeu chegou no Monte Sinai no Rosh Chodesh Sivan, e eles ficaram alguns dias se preparando, e a Torá foi entregue só no dia 6 de Sivan. Os 10 mandamentos que foram falados diante do povo inteiro, isso foi só no dia 6 de Sivan. Então, quer dizer, temos aqui alguns acontecimentos antes da entrega da Torá. Isso está sendo escrito no final da Parashá Mishpatim. Então, isso é uma grande prova que não tem antes e depois da Torá. A Torá não necessariamente, é óbvio, né, que Adão, ele vem antes de Avraham Avinu. Não tem mais cedo e mais tarde, pode ser que Avraham Avinu veio antes de Adão. Não, tem coisa que, obviamente, sim, está na ordem cronológica, mas não existe, olha, como essa paraxá vem depois dessa, então certeza esse evento vem depois desse. Não é assim. Tem coisas que, logicamente, tem uma sequência cronológica, mas isso não é motivo para a gente sempre falar que uma paraxá que vem depois da outra, todos os eventos dessa paraxá estão vindo depois da paraxá anterior. Então, aqui é a prova que podem ter coisas que estão fora da ordem. Então, a Torá, ela vem fazer uma volta aqui para antes do Matan Torá e vem descrever uma grande visão que foi revelada para alguns poucos escolhidos aqui do povo judeu. Então, só Moshe Rabbeinu, ele realmente, para receber a Torá, só ele podia subir lá no Har Sinai, mas alguns dias antes aqui da entrega da Torá, vai ter essa visão aqui. Então, olha que interessante, o Passuco fala o seguinte: quem que subiu lá no Har Sinai, quem que foi convidado para subir no Har Sinai? Vairu et Eloquei Israel, e eles viram o Deus Israel. Quem é eles? Vaial Moshe, subiram lá no Har Sinai, e o Moshe, Vearon e o irmão dele, Aron, Benadav e Aviu, os dois filhos mais velhos de Aron, que infelizmente eles vão morrer lá para frente, na inauguração do Mishkan, Veshivim Miziknei Israel, e 70 anciãos do povo judeu, eles foram escolhidos a dedo para ter uma revelação divina, para ter uma visão do Criador do mundo. Vairu et Eloquei Israel, e eles viram o Deus de Israel, eles tiveram uma visão aqui espiritual do Deus de Israel. Betachat raglav kemase livnata sapir. Embaixo dos pés de Hashem tinham como se fossem tijolos de safira. Olha que visão, vamos entender o que a Torá está contando para a gente. O que é Shamayim Letor, e como a essência do céu em pureza. Então, estava tendo uma pureza, um brilho muito grande do céu. Essa foi a visão que eles tiveram. Eles viram o Deus de Israel, e embaixo dos pés dele estavam tijolos de safira, e a essência do dia com muita pureza, um dia com muito brilho. Isso foi a visão que eles tiveram de Hashem. O que quer dizer essa visão? Como que a gente pode entender aqui essa visão? De acordo com o Rashi, a continuação, está escrito: Ve'eta tzilei bnei Israel lo shalach yado, vayechezu et Elokim, vayochlu veishtu. Então, eles viram Deus, e eles comeram e beberam, e Deus não estendeu a mão contra os nobres do seu povo. Então, o Rashi, ele explica que daqui a gente aprende que Deus quis matar imediatamente Nadav, Avihu e os 70 anciãos do povo judeu. Por quê? Porque eles se sentaram para comer e beber, num momento de uma visão tão espiritual, eles se preocuparam com as necessidades materiais deles. Isso foi considerado um zilzul, um desprezo aqui que eles estão tendo com o Criador do mundo, e eles receberam pena de morte. Óbvio, estamos falando de pessoas muito elevadas, temos que entender, óbvio que tem explicações aqui exatamente qual era a intenção deles. Não era uma intenção simplesmente estamos com fome, vamos comer um sanduíche, Deus está lá, a imagem de Deus, vamos sentar e vamos comer um sanduíche aqui. Obviamente que não é um erro grosseiro desse, mas no nível deles, eles foram cobrados
e eles receberam pena de morte. Mas Deus, lo shalach não atingiu eles, não golpeou eles naquele momento. Por quê? Porque vai manchar a entrega da Torá. A entrega da Torá vai vir junto com tristeza, com morte, e Hashem não quer que a Torá ela venha com tristeza. A Torá ela precisa estar com alegria. Para a gente adquirir a Torá, a alegria é uma das partes fundamentais, uma das características fundamentais é a gente estudar a Torá com alegria para poder adquirir essa Torá. Mas o ponto aqui importante é tentar entender o que foi essa visão de Deus. O que quer dizer que Deus estava com os pés apoiados em tijolos de safira num dia de muita pureza, num dia muito claro, de muita luz. O que isso ensina para a gente? Obviamente que Deus ele não tem pés, ele não está com os pés apoiados em tijolos de safira. Toda vez que a gente fala de partes do corpo de Hashem, a mão forte de Hashem, mão forte, braço estendido, tudo isso são conceitos espirituais traduzidos numa linguagem palpável para a gente, que a gente consegue entender. Então, aqui, Deus quer transmitir para a gente na Torá qual é a mensagem nessa visão que parte do povo, uma parte muito específica, pessoas muito elevadas tiveram. Isso tem uma mensagem aqui que era para ser transmitido para o povo judeu. Então, o Rav Yerucham Leibovitz, Zecher Tzadik Livracha, o Rav Yerucham de Mir, o Mashgiach da Yeshiva de Mir, ele fala o seguinte, que Deus estava ensinando para a gente que no momento, isso na verdade o Urashi traz, o Rav Yerucham ele vai aprofundar ainda mais, o Urashi fala o seguinte, que isso que Deus está com os pés apoiados em tijolos de safira é para sentir o sofrimento do povo judeu quando eles estavam na escravidão. Quer dizer, na escravidão, que eles tinham que carregar tijolos pesados, Deus ele quis apoiar os pés dele em tijolos de safira para lembrar, para sentir um pouco do sofrimento do povo judeu. E, ao contrário, quando fala desse céu límpido, esse céu com brilho, com muita pureza, isso fala do momento da libertação do povo judeu para mostrar que naquele momento os judeus estavam felizes e Deus estava feliz junto com o povo judeu. Mas, de novo, o que isso está ensinando na prática? Que Deus está querendo lembrar, Deus precisa de alguma coisa para lembrar, ele precisa colocar os pés dele em cima de tijolos de safira para lembrar dos tijolos que os judeus estavam carregando no Egito, e ele precisa de um dia com muito brilho para lembrar da saída do Egito. Qual que é a mensagem? Então, o Rav Yerucham, ele vem falar o seguinte, que quando você quer ajudar de verdade alguém, não adianta simplesmente você escutou, a pessoa está passando por uma dificuldade, uau, coitado dessa pessoa, e continua a tua vida como se não tivesse acontecido nada. O que Hashem ele espera de nós? Que um judeu seja nose beolim haveró, que ele carregue o peso junto com o seu companheiro. Quando você vê que alguém está passando uma dificuldade, vai oferecer o teu ombro, vai ajudar essa pessoa. Quer dizer, não fica sentado. Quem é o grande exemplo disso? O grande exemplo disso é Moshe Rabbeinu. Ele foi criado pela Bátia, ele estava dentro do palácio lá do faraó, numa vida com tudo de bom, enquanto os irmãos dele estavam na escravidão, numa escravidão brutal. Então, o que está escrito? Que Moshe ele cresceu, vai Gdal Moshe, e ele saiu para ver os seus irmãos e viu o sofrimento deles. O que o Urashi ele fala sobre isso? Moshe usou os olhos e o coração dele para sofrer junto com os irmãos. Ele podia ficar no palácio e falar, uau, o meu povo está sofrendo, deixa eu sentar aqui e vou ficar fazendo teilim. Ele queria mais do que isso, ele saiu para ver os irmãos. Por que ele quer ver os irmãos? Uma coisa é você escutar que teus irmãos estão sofrendo. Outra coisa é você sentir, você vai ver o sofrimento que eles estão. Quando você vê, isso vai te doer também. Você vai estar participando. E não só ele foi assistir, ele foi lá para assistir e ficou sentado lá vendo os irmãos apanhando e carregando. Ele foi oferecer o ombro dele. Ele ia ajudar a carregar as pedras. Ele saiu para ver, ele viu um egípcio batendo num Yehudi. Ele sabia que isso ia custar caro para ele, mas ele vai fazer a justiça, ele vai se importar com os outros. Messirut Nefesh, ele vai arriscar a vida dele para salvar a vida de um outro Yehudi. Por que isso? Porque ele saiu para ver
e para sentir no coração. Ele não ficou sentado na casa dele. Moshe Rabbeinu representa o Nosé Beolim Haveró. Vai sentir a dor do teu irmão, vai lá ficar com ele, vai dar um abraço nele, vai ajudar ele a se levantar. Isso é o que se espera de um Yehudi. É isso que Deus está ensinando para a gente, que a gente vai ficando desensibilizado, a gente vai escutando tragédias, a gente vai escutando coisas ruins, a gente passa na rua, tem mendigos dormindo na rua, já virou normal, a gente nem se sensibiliza, não vira mais o nosso estômago, já é normal ver famílias inteiras, às vezes crianças na rua, é a coisa mais normal do mundo, já virou parte da paisagem urbana e a gente não sente mais a dor de ninguém, e se a gente já não sente mais a dor, a gente não vai fazer nada. Quer dizer, quando incomoda a gente vai levantar e vai fazer alguma coisa, mas se a gente já se acomodou, a gente, infelizmente, não vai fazer mais nada. Então, Moshe Rabbeinu, ele queria sentir, e é isso que Hashem espera. Quando Hashem está escrito que ele colocou os pés em tijolos de safira, quer dizer, era para lembrar dos tijolos do Egito, para ensinar para a gente que não adianta só imaginação, a gente tem que tomar atitudes, tem que fazer alguma coisa para sentir, de certa maneira, um pouquinho da dor dos outros. Agora, a segunda parte da visão, essa é a primeira parte. Quando você vê um sofrimento, você vai lá ajudar a pessoa que está sofrendo. Mas tem uma segunda parte que parece uma parte positiva, parece uma parte boa, um dia límpido, um dia claro, um dia com pureza. Do que está falando? Da saída do Egito, da Geulah. Isso mostra um segundo ponto aqui. Qual que é o ponto? Da mesma forma que o povo judeu está feliz, Deus está feliz com a alegria dos outros. Isso é muito difícil, é mais difícil a gente se alegrar com a alegria dos outros do que chorar com a tristeza dos outros. Quando a gente escuta uma história triste, a gente chora também, dói para a gente, mas quando a gente vê alguém feliz, será que a gente consegue de verdade ficar feliz pela alegria da pessoa? Alguém está dando uma festa, a gente chega lá na festa, a gente fala, Mazal Tov, como eu estou feliz por você. Você está feliz de verdade? Ou você gostaria que fosse a sua festa? Que você fosse o centro das atenções? Será que a gente consegue, de verdade, alguém ganhou um prêmio que você estava sonhando há tanto tempo e o outro ganhou? E você vai lá e fala, olha, parabéns, você está feliz de verdade? É muito difícil estar feliz de verdade pela alegria dos outros. Por quê? Porque a gente gostaria de estar tendo essa alegria. Então é muito, muito, muito difícil, é um trabalho de uma vida inteira eu conseguir ficar feliz de verdade por uma alegria do outro. É isso que Hashem ele quer mostrar. O povo judeu está feliz, eu também. Eu estou feliz com a saída do povo judeu. Eu quero sentir essa alegria. Não é comigo, é com eles, mas eu quero também vivenciar. Eu quero sentir essa alegria. Então, os nossos sábios falam que muitas vezes a gente tem que ficar trabalhando no nosso intelecto, no nosso coração, para sentir a dor dos outros. Pensa o que essa pessoa está passando. Você escutou que a pessoa está com dificuldade. Tá bom. Meu, olha, para pensar, ela pode estar sem comida. Imagina como que está difícil a vida dela. Tenta imaginar o dia a dia de uma pessoa que não está conseguindo encontrar um emprego, uma pessoa que está com a saúde com problema. Como que é o dia dela? Como que ela está sofrendo? Alguém que está no hospital, imagina essa pessoa sozinha no hospital o dia inteiro. Isso vai te dar mais vontade. Eu preciso ir no hospital, preciso visitar, eu preciso fazer alguma coisa. Se eu não sentir a dor do outro, eu não vou me levantar do sofá, eu não vou fazer nada. E às vezes, para sentir, precisa usar o coração, precisa trabalhar o quanto o outro realmente ele está precisando da nossa ajuda. Então, dessa maneira, a gente vai, Bezrat Hashem, conseguir ajudar cada pessoa. Só mais um ponto aqui, importante na nossa paraxá. A gente acabou, quando a gente leu a Paraxá Itró, então a Paraxá ela termina justamente aqui com a entrega da Torá no Monte Sinai. Imagina o que foi, espiritualmente falando, Deus se revelando para 3, 4 milhões de pessoas. Foi uma visão incrível, foi algo transcendental. Está escrito que as almas não estavam conseguindo aguentar, as almas se desconectavam dos corpos e Hashem tinha que ressuscitar as pessoas. Foi uma revelação
muito, muito, muito elevada. De repente, logo depois, o que eu esperaria? Que vai continuar num clímax aqui de espiritualidade e, de repente, eu dou de cara com uma paraxá cheia de mitzvot do dia a dia. Olha, seja honesto, se você cuidar de uma coisa de alguém, você tem que ter responsabilidade. Quer dizer, muitas e muitas mitzvot que são, entre aspas, mitzvot pequenas, mitzvot muito simples, apenas se alguém agride uma outra pessoa, o que precisa pagar, se o teu animal causa dano para alguém, se o teu poço causa um dano para uma pessoa, quanto tem que pagar, vários detalhes, empréstimo de dinheiro, como funcionam as leis, emprestar para pegando algum objeto de garantia, se você encontra um animal perdido, se você encontra um animal caído, se você tem que ajudar, não tem que ajudar, quer dizer, detalhes, coisas pequenininhas, coisas do dia a dia. Então, parece meio anticlímax, depois de algo tão incrível, de tão grande, os 10 mandamentos no Har Sinai, começar a falar de mitzvot no dia a dia. Fala para a gente o Ramban, o Nachmanides, ele fala que o ser humano, infelizmente, eu vejo muito isso nas aulas de Torá, é impressionante. Quando tem uma aula sobre Alahot, não aparece ninguém. Mas se a gente dá uma aula de Kabbalah, uau, lota o salão, porque todo mundo quer saber a Kabbalah, todo mundo quer saber como funciona a reencarnação da alma e como funciona a desconexão do corpo e da alma em novas vidas e como que é o céu e os detalhes e como vai ser na vinda do Mashiach. Mas espera aí, e o dia a dia? Como se conquista o Lamabá no dia a dia? Nas pequenas mitzvot não existe espiritualidade que ela vem de uma vez só. Não existe a gente virar um anjo do dia para a noite. Sabe como se vira anjo? Com mitzvot após mitzvot. Se você olha um palácio, ele não começou como um palácio, ele começou como um tijolo. Se você vê um gigante espiritual, ele não começou um gigante espiritual, ele começou com uma página de Guemará, com uma página de Alahá, com um detalhe que ele estudou, que ele aprendeu, que ele botou na prática, com uma mitzvah que ele fez. A nossa espiritualidade é construída a partir de detalhes pequenos do cotidiano. Isso é espiritualidade. Então a gente tem uma noção equivocada que espiritualidade é a Kabbalah, o Sefer Azohar, e estudar essas coisas profundas e saber as coisas ocultas dos 7 céus e como funciona e o céu, o Olam Asiá, o Olam... Para tudo. Não é isso que Hashem quer. Bezrat Hashem, algum dia a gente vai crescer e chegar nos níveis mais elevados também de estudo do Zohar HaKadosh, de toda a Kabbalah. São conhecimentos, é parte da Torá e a gente vai ser também cobrado se a gente não estudar. Mas isso é a pós-graduação, isso está lá em cima. Tem muito caminho, a gente tem que comer muito arroz e feijão. Às vezes tem pessoas que vêm nas aulas, a pessoa não come kasher, a pessoa não cumpre Shabbat, a pessoa não veste tzniut, mas ela sabe todos os segredos de todos os mundos espirituais. A pessoa uma vez veio me perguntar, não, porque Rabino, no 7º céu do Olam Asiá, e uma pergunta extremamente complexa, mas a pessoa não cumpria nenhuma das mitzvot da Torá. Então, o que adianta esse conhecimento se não vai te levar para ser uma pessoa melhor? Qual que é a ideia da Torá? Não é a gente saber os segredos da Torá. A ideia da Torá é te transformar numa pessoa melhor. E mesmo todos esses conceitos da Kabbalah também, se você recebe da maneira correta, se você usa da maneira correta, é para a gente se conectar com as mitzvot de uma maneira mais profunda, é para entender o mundo de uma maneira muito maior, e dessa maneira eu posso me conectar com a Hashem da maneira correta, mas quer dizer, se eu não começar a me conectar com a Hashem, com as mitzvot do dia a dia, no Ben Adam Lechaveró, eu com o próximo, principalmente, essa paraxá é praticamente Ben Adam Lechaveró. Você quer chegar em Hashem? Começa a ser um bom vizinho, começa a ser um bom filho, começa a ser um bom pai, começa a ser uma boa pessoa no teu trabalho. Então, assim a gente constrói espiritualidade. Pessoas querem chegar lá em cima direto. Não existe chegar lá em cima direto. A Parashá Mishpatim está ensinando para a gente. Acabamos de sair do Har Sinai, aquela revelação de Deus. Deus revelou, ponto. Vamos começar a trabalhar. Como se trabalha?
tijolo em cima de tijolo, uma bondade aqui, uma bondade lá, um estudo aqui. Vamos crescendo a cada dia, vamos melhorando a cada dia. Esse é o caminho. Não dá para subir de elevador, tem que subir de escada, tem que ser degrau por degrau, passo a passo. Pessoas que querem subir rápido demais, já vi na prática, acabam caindo rápido demais também. Crescimento espiritual tem que ser passo a passo, com detalhes pequenos, sendo honesto, ajudando o próximo, trabalhando as midot. A Torá fala para a gente, olha, se você vê o burro da pessoa que você odeia caído no meio da rua, o que quer dizer a pessoa que você odeia? Um ódio que a Torá te permite ter, porque você viu essa pessoa, ela fazendo alguma transgressão, e você não pode fazer nada para consertar, você não pode condenar, já que você é uma única testemunha, você não pode condenar ela no Beit Din, ela entrou e roubou alguma coisa de alguém, você viu e não pode fazer nada sobre isso, e você odeia ela porque a Torá te permite. De repente vem a Torá, o que a gente esperaria? Ó, se você viu o burro dessa pessoa que fez transgressão caído no meio da rua, o que eu esperaria se eu fosse escrever a Torá? Vai lá e fala, tá vendo? Você é um urachá, você é um perverso, você faz transgressão. Isso que acontece com quem faz transgressão. Talvez se eu escrevesse a Torá, isso que eu escreveria. Baruch Hashem, quem escreveu a Torá, é o Criador do mundo, que está muito acima de qualquer entendimento nosso. O Criador do mundo falou, você viu o burro da pessoa que você odeia. Eu falei para você que você pode odiar essa pessoa, mas eu não quero que você odeie ela. Eu quero que você vá lá e ajuda ela a levantar o burro dessa maneira, sendo uma boa pessoa. Quem sabe você vai estar ensinando para essa pessoa a ser uma pessoa melhor. Uau, ele me viu roubando, ele sabe que eu sou ruim, ele veio aqui me ajudar. Eu preciso mudar, eu preciso melhorar. Você pode ajudar essa pessoa e não só isso. Você está se ajudando, você está se transformando numa pessoa melhor. Se é alguém com autocontrole, eu odeio esse cara, mas eu vou ajudar ele. Por quê? Porque Deus me mandou. Então, hoje vai ser difícil, amanhã vai ser difícil, mas eu vou internalizando, eu vou naturalizando ser uma boa pessoa. A Torá, quando ela faz a gente repetir várias vezes um ato pequeno, isso vira natureza. O Rambam fala, se eu tenho uma nota de R$ 100 ou 100 notas de R$ 1, dá 100 notas de R$ 1. Por quê? Você vai repetir 100 vezes o ato de doação, isso vai entrando na tua alma, no teu coração, você vai virar uma pessoa melhor, vira natureza, vira parte de você ser um doador. É isso que a Hashem quer, com mitzvot do dia a dia, com detalhes pequenos, com degraus pequenos que a gente vai subindo. Bezrat Hashem, a gente vai se transformar em pessoas cada vez melhores, a gente vai ajudar cada vez mais as pessoas, a gente vai chegar no nível de ser um Nosé Beolim Haveró, de carregar o peso junto com o meu companheiro, de sentir a dor dos outros. Vamos chegar a um nível ainda maior, eu vou sentir a alegria dos meus amigos, eu vou me alegrar de verdade. Quando eu falar Mazal Tov, eu estou feliz por você, eu vou estar feliz de verdade. Isso não é do dia para a noite, isso não dá para subir de elevador. Isso tem que ser de escada, degrau por degrau, mitzvah por mitzvah, mas tem uma garantia. Fazendo tudo isso, Bezrat Hashem, a gente vai conseguir chegar lá. Shabbat Shalom.